Bem, olha que alegria, nós estamos começando um especial CVB Eleições, num momento que a gente vai ter para conversar com diversas pessoas que estão se posicionando nesse ano de 2026. O canal Viver Brasil, desde 2022, começou a fazer uma série de conversas com personagens políticos, com pessoas que estão trabalhando a atividade pública de modo geral, seja na área executiva, seja na área eleitoral. Eu estou tendo a alegria neste momento, dia 1º de junho de 2026, de estar tendo uma conversa com o senhor Jarbas Soares Júnior, o doutor Jarbas Soares Júnior. Ele é uma pessoa que vem do ambiente jurídico, se forma a partir daí, mas desde os primeiros capítulos da sua jornada sempre foi um servidor público. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre o Jarbas, sobre a pessoa dele. A gente está aqui num local simbólico de Minas e de Belo Horizonte, que é a Praça da Liberdade, em frente ao Palácio da Liberdade. Eu queria que você começasse a contar um pouco sobre o Jarbas, os primeiros passos dele, para que as pessoas consigam ter uma interpretação geral. Como é que o Jarbas começa a vida dele, de onde que ele vem? Conta um pouquinho sobre essa caminhada inicial. Bom, eu agradeço, um prazer estar com você aqui, logo na Praça da Liberdade, que é o nosso patrimônio maior de Minas Gerais. Eu venho de uma origem bem parecida aqui com essa praça, porque o meu bisavô veio de Portugal, da região do Trás-os-Montes, e foi para Ouro Preto. Segundo reza a história lá da família, ele era casado com a filha do governador. E ela morreu, e ele deixou 2 ou 3 filhos por lá, e foi para São Romão, que era uma das cidades maiores de Minas Gerais à época, cujo município vinha até próximo de Covelo. E ele foi para São Romão, que era a cidade próxima, perto de um porto, e casou com a índia Chaquiabá. E essa índia fez o meu avô, que depois mudou para São Francisco, que é a cidade da minha família, Caetano. Foi prefeito, foi líder político na época da Revolução, com Vargas. Ele ficou no poder durante 15 anos. Esse seu avô? Meu avô, filho do português, meu avô Oscar. E aí ele foi o coronel, casou com a filha também do ex-prefeito de lá, que é a família Mendonça, e aí ficou o núcleo em São Francisco. Eu nasci em Montes Claros, tenho muito orgulho disso, por vários e vários motivos. Você nasce em Montes Claros há quantos anos? Há mais de 30. Não, há mais. Aí meu pai morava em Montes Claros, que a família dele era de lá, mas na verdade meu avô era de Salinas, minha avó de Almenara, e ele nascido em Itaiubeiras. É quase que aquela música do Chico Buarque. Eles se casaram, eu nasci em São Francisco. Almenaras, Itaiubeiras e Salinas. Salinas. Salinas é a terra da minha avó, família Assis. Eu sou o Soares de Araçuaí Almenara, que é o sobrenome do meu pai, eu tenho o nome do meu pai. E aí eu morei em São Francisco até 14 anos, estudei escola pública, né, normal, lá não tem escola particular, e fui uma criança de rua, de menino de rua, de andar sem camisa, pés descalços, jogar bola. Embora minha família, para os padrões de lá, era considerada uma família rica, uma família importante, mas a gente era menino de rua. Então eu, meus irmãos, andava de bicicleta, brincava de pique, jogava bola, machucava o dedo, caía. E meu pai tinha um posto de gasolina, minha mãe uma loja, que está lá até hoje, e aí eles eram os comerciantes prósperos na cidade. É a loja de roupa, que eu já fui lá nela. É isso, exatamente. E aí eu mantinha vínculos com Montes Claros, claro que é a minha cidade natal, mas São Francisco, ali a região, ele fica mais próximo de Brasília do que de Belo Horizonte. Uhum. Então, as famílias vão estudar em Brasília. E eu fui morar em Brasília. Meu irmão... Então você foi para Brasília? Fui para Brasília. Aí fui morar em Brasília, meu irmão mora lá até hoje, é auditor fiscal, meu pai tinha um apartamento lá, a gente estudou lá. Você vai para Brasília com quantos anos? 14. 14 de idade? Isso. Seu irmão já estava? Já estava, ele foi com 14, já tinha 2 anos lá. E ele ficou, mora lá até hoje, eu adoro Brasília, não tem nenhuma dificuldade. Só que eu gosto muito mais de Belo Horizonte. E eu pedi ao meu pai o tempo todo para voltar para Minas. Ele certamente via ali maiores oportunidades em Brasília, mas eu pedia para voltar para Minas. E aí ele me deixou eu morar 1 ano em Montes Claros. Aí eu morei 1 ano em Montes Claros, foi uma época muito feliz, tenho família lá.
Mas depois ele falou, não, você vai voltar para Brasília. E eu fui para Brasília de novo. Mas eu falei com meu pai, eu quero passar a estudar Direito em Belo Horizonte. Por vários motivos, um deles era o Galo. Mas é porque eu gostava de BH. Embora goste de Brasília, acho a cidade ótima, acho que até um dia eu vou morar lá, trabalhei lá depois, mas Belo Horizonte é Belo Horizonte. Minas Gerais é Minas Gerais. E quando eu fui morar em Brasília, nós vamos falar mais adiante, eu não quis mudar para lá. Eu fiquei 4 anos lá. Eu não queria que meus filhos perdessem o padrão mineiro. Eu queria que eles fossem do jeito mineiro. Eu acho que eu fiz muito certo. Então, fui estudar em Brasília e pedi para fazer o vestibular para Direito em Belo Horizonte. Aí minha história começou aqui. Como é que foi essa sua formação? Você chega em Belo Horizonte, então, com quantos anos você se forma na UFMG? Não, na PUC. Na PUC, perdão. Com qual idade? E a partir daí você já vai para o concurso direto? Não, eu vim para cá jovem, né? Inclusive comecei a namorar a minha mulher aqui ao lado, nessa fonte aqui, na Praça da Liberdade. Na época, sábado, que era um movimento grande, né? Tinha aquele fute aqui. Eu comecei a namorar com ela exatamente ali. E ela estudava biologia, eu estudava direito. E aí eu fui estudar direito, eu cheguei aqui em Belo Horizonte com 18, 19 anos e me formei. Quando eu me formei, eu fui na festa dos formandos, não a de formatura, com os paraninfos. E um professor meu, professor Zé Carlos, que foi subprocurador-geral da República, ele tinha acabado de assumir a chefia do Ministério Público Federal. E ele tinha me ajudado a fazer o discurso da formatura, que era os 200 anos da Inconfidência Mineira. Ele era o professor de Direito Constitucional, um homem muito culto. Então ele pegou e me deu muitas dicas. Aí quando eu estava lá doido para arrumar um emprego, já tinha 2 filhos, eu casei no 5º período, tinha 2 filhos, a herança, o dinheiro que meu pai tinha me deixado do seguro tinha acabado já, e eu estava voltando para São Francisco. Aí não é que ele chega para mim e fala assim, você poderia ser meu chefe de gabinete. Eu quase caí para trás de alegria. Aí fui ser o chefe de gabinete da Procuradoria da República, e não foi o período, 9 meses tomei posse como promotor, fiz o concurso. E aí você estava com quantos anos nesse momento que você toma... 24. Quando você toma posse pela primeira vez? 24. Então a sua vida com o Ministério Público começa para valer aos 24 anos. Foi no Ministério Público Federal. Eu era o chefe de gabinete, convivia ali com o Procurador-Geral da República, o doutor Aristides, que é meu amigo até hoje. Levava ele, buscava ele no aeroporto, levava ele nesses lugares aqui, acompanhava o doutor Aristides, com quem eu aprendi muito. Daí eu conheci o ministro Sepúlveda Pertence, o ministro Veloso, o ministro Marco Aurélio, a turma toda que me deu suporte mais adiante. Então eu estava assim, meu dinheiro tinha acabado, eu tinha 2 filhos, minha mulher ainda estudava. Quando ele me chamou, assim, eu pude comprar um terno novo, uma gravata nova, um sapato, trocar o carro, que já estava caindo aos pedaços, que meu pai tinha me dado quando eu passei no vestibular. Aí eu comecei tudo aqui, então, tira assim, não foi uma história só de alegria, né? Eu passei muitas dificuldades aqui. Mas aí, no momento que eu fui trabalhar no Ministério Público Federal, e recebi meu salário, $1.500 de uma vez, dia 20 do mês, né? Eu não acreditei. Na época o presidente era o presidente Collor. Nestes capítulos iniciais aí, aqui em Belo Horizonte, o que você enxerga que foi muito importante para a sua formação, para a sua solidez como um mensageiro, como uma parte efetiva das decisões jurídicas, dos direcionamentos do Estado de maneira geral? É engraçado, quando eu optei por direito, eu tinha um primo, que é filho de marinês, Eduardo, ele falou assim, eu queria fazer jornalismo. Ele falou, você vai fazer jornalismo para me entrevistar. Tipo, debochando, brincando comigo. Aí eu fiz direito, eu falei, agora eu vou te defender. Aí fiz o concurso para promotor. No início eu não entendia muito bem o MP Federal, só quando eu fui ser chefe de gabinete que eu entendi melhor o MP Federal. Aí eu fiz concurso para o Estado, por quê? Porque o Ministério Público do Estado é mais próximo do povo. Eu acho que o Ministério Público Federal tem uma função magnífica, mas é muito distante da vida, né? O Ministério Público Estadual é mais perto da gente. Aliás, o que é o Ministério Público? O Ministério O Público Ministério Público é uma criação relativamente recente. O que é o Ministério Público? O Ministério Público, só para ter uma ideia, ele iniciou-se, esse agente político, começou quando os advogados do rei, eram os agentes do rei, que acusavam. Por isso que chama parquet, parquet é assoalho, né? Uhum. O parquet ficava aqui, o juiz aqui. Na verdade, o promotor é um juiz, é um magistrado. E aí o parquet começou ali na época da monarquia francesa e veio se aperfeiçoando. Qual foi a ideia do Ministério Público?
Porque o juiz, hoje está tudo modificado, né? O juiz não pode agir de ofício. As causas públicas, ele não pode agir. Então, se criou uma instituição para provocar o judiciário quando os interesses políticos confundirem com o interesse público, Política e pública. público, para que tenha uma instituição que possa levar à justiça as causas são públicas, o interesse de todos, que não é de ninguém. Aí que veio a origem do Ministério Público. Então, qual que é a diferença do Ministério Público dos Estados com o federal? O federal atua na Justiça Federal e o dos Estados na Justiça Estadual. Por isso que eu falo que a Justiça Estadual me cativou mais porque está mais próximo do povo. Está em todas as comarcas do Estado, são 300 praticamente, então está junto das pessoas. E que me cativou e que eu não quis voltar, talvez eu nem passasse no concurso, né? Mas eu não quis voltar, fui convidado muitas e muitas vezes pelo Procurador-Geral da República, porque eu encontrei o meu lugar como promotor de justiça. E aí você fez a sua trajetória Foi. praticamente inteira. Foi. Aí o que foram os grandes diferenciais? Eu passei no concurso e pedi para ser promotor no norte de Minas. Eu queria voltar ao norte de Minas, sabe? Que eu tinha saído tão novo, eu tinha se desgarrado. Eu queria voltar pelo um tempinho lá. E sabia que era a minha última passagem lá. E fui novinho, né? Eu e minha mulher, meus 2 meninos. E vivi 9 meses lá aí eu cheguei... Onde? Em Januário. Em Januário. Januário, Manga, São João da Ponte, que era o meu mundinho lá. Aí apareceu a oportunidade de ir para Ouro Preto. Aí sim, com aquela base de lá, o que eu vivi lá, eu achei que um lado começou a ficar ruim quando eu encontrei nos processos pessoas que eu conhecia. Aí eu falei, não, está na hora de ir embora. Eu fui para Ouro Preto, que me marcou muito, né? Que é uma cidade cosmopolita, internacional. Na época nós entramos com a ação, proibimos o trânsito pesado de ônibus e carros em Ouro Preto, caminhões em Ouro Preto. Tinha a via de contorno, mas eles passavam todos dentro do centro histórico. E ali eu recebia cartas do mundo inteiro, gente falando do nosso trabalho, defendendo o patrimônio cultural de lá e de Mariana e Itabirito. E aí eu vim para cá. Aí eu pedi para ir para Depois de Ouro Preto. pedi para ser promotor, busquei ser promotor do meio ambiente de Belo Horizonte, que eu fui durante quase 10 anos. E que me marcou muito ali, primeiro foi só tinha 2 promotores de meio ambiente em Belo Horizonte, uma cidade, uma capital, uma metrópole, né? E tinha muitos problemas, como tem vários problemas ambientais. Mas o que me marcou também muito foi que eu fiquei quase 10 anos no TRE. E ali que eu conheci a política. Direito, né? Não que meu avô lá atrás, na minha cidade, aquelas políticas locais, né? Mas eu conheci esses agentes políticos da época, todos, eu convivi, inclusive vários que eu entrei com o processo contra eles, né? Por problemas eleitorais. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Fala um pouquinho sobre essa questão do Ministério Público, a ação dele propriamente dita e essa parte, por exemplo, do meio ambiente. Eu queria que você falasse de maneira pontual e mais objetiva o que, por exemplo, o Ministério Público faz em relação ao meio ambiente. Fala algumas ações que ocorreram, por exemplo. O que o Ministério Público fez em prol do meio ambiente? Tem muita coisa. O meio ambiente, quando eu entrei, foi em 92. O meio ambiente era uma coisa lateral no Ministério Público, lateral na sociedade. Quem era do meio ambiente era considerado até meio lunático, bicho grilo, né? Essa coisa toda. E a gente entrava com as ações e conseguiam eliminar, depois o tribunal caçava. Aí nós começamos a fazer acordos. E aqui em Belo Horizonte são problemas urbanos. Vamos aqui, você descer essa rua aqui, você vai encontrar a marca do Ministério Público ali no Hotel Ibis, que é a preservação da fachada. E o hotel atrás, a defesa do patrimônio cultural. Se você andar... Isso é uma ação do Ministério Público. Se passar, essa preservação. Se passar o Palácio da Liberdade, você vai encontrar também outro imóvel ali na Tomé de Souza, alguma coisa assim, que está lá. A casa preservada na frente. Por que nós fizemos esses acordos?
que a gente ia perder tudo no tribunal. Na Tomé de Souza que você está falando é um prédio residencial que tem uma casa Esse, onde mora a preservada. família Carlos Veloso. Aqui também é outra. É, onde mora o Carlos Mário. Por que nós fizemos esses acordos? Porque a gente ia perder tudo. A gente ganhava liminar e o tribunal caçava. Hoje o Tribunal de Justiça é o contrário. O tribunal está super protetor do meio ambiente. Mas naquela época, 92, 93, 94, 95, não tinha isso. A cultura não existia. Então nós fizemos esse tipo de acordo. Você vai encontrar nessa rua, aqui na Savassi, no bairro dos Funcionários, onde tinha especulação imobiliária, várias marcas. O Ministério Público defende o meio ambiente e o patrimônio cultural, na área que eu atuei. E o que é importante? Que o Ministério Público naquela época, tudo virava ação judicial. Hoje, praticamente nada vira ação judicial. Hoje nós fazemos acordos grandes. Acordo de Brumadinho, acordo de Mariana, acordo das empresas mineradoras. Isso é o Ministério Público / Meio Ambiente que atua? Meio ambiente. Nós saímos, hoje, tudo que se passa de meio ambiente, tudo é bilhão. É milhão e bilhão, de 500 milhões para cima. Naquela época a gente ficava brigando aqui, mas era meio ambiente urbano. Outro dia eu estava andando na rua, uma pessoa me parou e falou: muito obrigado, aquela ação que o senhor entrou saneou minha rua lá na Vila Clóris. Aí eu falei: é verdade, hoje não tem esgoto na rua. Foi o senhor lá atrás que o senhor propôs a ação, conseguiu fazer o acordo e a prefeitura fez as obras lá. Eu nem me lembrava mais, sabe? Então, assim, o Ministério Público Urbano, que é o de Belo Horizonte, ele lida com questões eminentemente urbanas, porque Belo Horizonte, tirando a Serra do Curral à frente, não tem zona rural. Então, aqui, a gente atuou muito na questão ambiental. Eu te darei inúmeros exemplos. Hoje, os problemas são mais complexos, são maiores. Estamos falando aqui do estado minerador, é um estado com problema de água, de saneamento, e o Ministério Público atua nisso tudo. Por exemplo, um problema que está aí, corrente, que eu, Gustavo, com 47 anos, escuto ele há mais de 40. É um problema. É um problema da cidade que já está impregnado na cidade, nos gestores e na vida. Por exemplo, a questão da Lagoa da Pampulha. É uma questão que não tem fim, não tem solução e não tem fim. É possível enxergar um fim? Não, né? Acho que sim. Eu acho que tem muitas coisas que escapam, por exemplo, a nossa ação. Por mais que o Ministério Público tenha força, tenha atuação, ele tem os seus limites. E quando o Ministério Público vai mais radical, quando ele judicializa, aí ele consegue uma decisão judicial mandando fazer determinada coisa. A decisão de fazer a coisa é complexa também para executar. Lagoa da Pampulha é um problema de 2 municípios. Fazer a coisa é solucionar o problema. Eu acho que a Lagoa da Pampulha é um problema complexo. Eu lutei por isso na época que eu fui promotor de justiça, mas naquela época nós não tínhamos a força política que o Ministério Público tem hoje, principalmente a área ambiental. A área ambiental era vista com reservas. Para nós ganharmos um processo lá no TJ era muito difícil. Hoje é muito fácil. A justiça está decidindo a favor do meio ambiente, a favor da vida. Eu até falo para os promotores, para terem muito cuidado com o que pedem, porque os juízes estão firmes na defesa do meio ambiente e às vezes uma decisão radical não resolve. Quer ver um exemplo muito interessante que nós somos muito criticados? Eu faço até questão de falar muito ele. A Lei Mar de Lama, que foi uma lei que surgiu após a tragédia de Brumadinho, obrigando as mineradoras até janeiro, acho que de 2022, fevereiro ou 23, para descomissionarem as barragens, ou seja, descaracterizarem, eliminarem. Só que algumas fizeram, outras não fizeram, outras não tiveram tempo para fazer. E aí chegou o dia da lei, que era o dia 26 de fevereiro deste ano, acho que 2023, e o que é que nós vamos fazer? Prendo, arrebento, afasto o diretor, bloqueio o dinheiro, paraliso obra? Bacana. E o dia seguinte? Então, o que é que nós fizemos? O Ministério Público fez uma ação junto com as mineradoras que estavam com prazo vencido, fixamos prazos novos, com auditorias, prazos rígidos, fizemos o compromisso com eles e eles pagaram por descumprirem a lei. E nós pegamos esse dinheiro e revertemos para a comunidade, como em Santo Antônio do Leite, que asfaltou a comunidade até a BR. Então foi uma forma inteligente de trabalhar, porque se a gente tivesse entrado com as ações judiciais, ia dar muita notícia no jornal, ia dar muito barulho, ia ser até bom para nós vamos ficar como mocinhos heróis. Mas e o dia seguinte? E se vem uma chuva? E se uma barragem daquela rompe?
nesse período, desse vacácio, o que aconteceria com a decisão judicial? Então, nós assumimos o ônus de sermos criticados, devemos ser criticados até hoje, mas nós tínhamos a certeza, eu estou falando que eu não sou promotor do caso, mas eu estava com os meus colegas, nós assumimos o ônus de sermos mal vistos, mas nós tomamos a decisão certa. Por isso que o Ministério Público não precisa contar com aplausos e nem esses ecônios. Nós não precisamos de nada disso, nós temos que cumprir a lei e hoje cumprir de forma inteligente. O prende e arrebento, às vezes funciona, mas a maioria das vezes não funciona. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Minas Gerais. Eu queria que você contasse o que você enxerga de Minas Gerais nesse 2026, até porque, se você enxergasse tudo certo, não teria sentido você se posicionar. Então, acredito que tenha coisas para serem feitas. Eu queria que você fizesse um retrato de Minas, de Belo Horizonte, do norte de Minas, do sul de Minas, do leste, do oeste, de coisas novas que estão acontecendo e que podem ser motores do desenvolvimento, como é o negócio lá da Terras Raras, no Jequitinhonha. Eu queria que você falasse, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga o nosso estado nesse 2026. Se você me permitir falar para chegar nesse ponto, uma voltinha aí, porque em 2004 eu me candidato a Procurador-Geral de Justiça após ser coordenador estadual do meio ambiente, o primeiro coordenador... 2004. 2004. Aí me candidato, 22 anos entro atrás. na lista tríplice, o governador era o governador Aécio Neves, que eu conheci ele praticamente no dia da posse dele e não tinha nenhuma relação com ele. E entrei na lista tríplice com 2 valorosos colegas, o governador me escolheu, eu fui procurador-geral naquele período, que foi um período muito fértil para Minas Gerais. Eu sei que pessoas discordam, outras concordam, mas foi um governo que tinha assim um norte. Você pode discordar da orientação política, administrativa e ideológica, mas um governo que tinha um norte. E ali eu acompanhei o governo Aécio Anastasia, que também era um secretário muito forte. Tinha um norte, tem algo a mais aí, meu prezado Jabas. Tinha um norte, teve algo que ele conseguiu fazer a partir de uma mudança de clima, que foi a autoestima do mineiro sendo elevada naqueles momentos. Eu não posso falar muito disso, porque as pessoas podem interpretar de uma outra forma. Eu era um procurador-geral de justiça, desempenhei o meu papel, não sei se você se lembra, houve o mensalão mineiro, essas coisas eclodiram aqui, tinha as empresas mineiras de comunicação, os bancos mineiros, vários políticos de Minas Gerais, foi um momento muito tenso, e como o governador Aécio era uma pessoa, um presidenciável, aqui tudo em Minas tomava uma proporção muito grande. Eu tive que ter muita sabedoria de nós fazermos o que a gente tinha que fazer, mas também com maturidade, para não atingir a imagem do Estado. Nós não deixamos de fazer nada. O que chegou do ministro Joaquim Barbosa aqui foi investigado nas promotorias respectivas. Eu acompanhei o governo, choque de gestão, o professor Anastasia ali era o secretário de planejamento, depois virou vice-governador. Continuei aqui no Estado, fui para Brasília, fui nomeado pela presidente Dilma. Após ser eleito em Minas, no Brasil, passado na sabatina do Senado, a presidente Dilma me nomeou. Acompanhei também o governo da presidente Dilma. Volto para cá, candidato a procurador-geral novamente em 2016, algo que não estava nos meus planos. 10 anos atrás. Eu saí de 2008, 8 anos depois me candidatei, 10 anos atrás, me candidatei, fui o mais votado, o governador Pimentel, pelos motivos e as razões que ele tem, eu não discuto isso, é legítima a nomeação dele, não me nomeou. E aí eu fiquei fora. Eu não estava lembrando disso. Então, na verdade, em 2016, você vamos falar, eleito lá na lista do Ministério Público como o candidato, e mesmo assim aí o Pimentel bloqueia e muda o candidato e coloca outro. Que é meu amigo, ele, a Carol, fui lá visitar a Maria Fernanda quando nasceu. O Fernando não me nomeou, ele deve ter tido as razões dele, eu respeito, o Fernando não me leva a mal, eu não tenho nada contra você. Não me nomeou, tudo bem, eu fiquei no meu lugar, não fiz oposição, não critiquei, e aí chego à eleição de 2020, eu me candidato novamente, tem uma votação astronômica, e o governador Zema me nomeia, com apoio do professor Matheus, que é o governador atual. Acompanhei o governo dele também, vejo o governo dele com méritos e problemas também,
E tive ali uma boa convivência. Nesse período eu me relacionei com todos os poderes, com a sociedade, movimentos populares, com partidos de todas as versões, de todas as tendências, convivi com a tal direita, com a tal esquerda, Tudo. com o centro, me dou bem, recebi convites para filiar em partidos da esquerda e da direita, exatamente porque eu sempre tive uma posição muito certa como procurador-geral, tanto é que ninguém sabia mais ou menos qual era o meu pensamento político. Me convidaram partidos de espectros diferentes. E aí, desde 16, me convidaram para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, 2 partidos. Eu falei, vocês estão loucos? Ou seja, a decisão de 16 vem sendo provocada, de 26 vem sendo provocada desde 16. 2 partidos me falaram, olha, estava Lava Jato, aquele período promotor juiz estava, o que ele falava era tudo naquela época. Aí falaram, você ganha. Eu falei, enlouqueceram. Vocês enlouqueceram. Ele falou, vai ganhar alguém fora da política. Ganhou o prefeito Calil, fora da política. Aí eles falaram, não te falei, você seria o prefeito de Belo Horizonte. Aí em 2018 me procuram de novo. Aí eu falei, não, quem vai ganhar é o professor Anastasia. Ele está com sei lá quantos %. E a senadora Dilma e mais um. Não, isso aí estão com rejeição. Pimentel está com rejeição, tem que ser candidatar, você vai ganhar. Também não me candidatei. E não foi nenhum nem outro. Nem outro. Aí depois me falaram, eu te falei, você poderia ser o governador. Eu falei, tá bem. Em 2020 me pouparam, eu era o Procurador-Geral de Justiça e agora voltaram à carga. Vários desses partidos que estão esperando, inclusive, um anúncio do meu partido, o PSB, eventualmente quem será o candidato, para eles aderirem, talvez, à nossa eventual candidatura. E daí, eu já tinha agora tempo de deixar o MP, que eu não tinha lá atrás. Tipo aposentar. Deixar o MP. Então, eu recebi o convite do senador Rodrigo Pacheco para conversar em Brasília sobre isso, para a gente ir para o mesmo partido. Eu achei que era uma boa ideia, era um momento, já tinha cumprido tudo no Ministério Público. Se eu voltasse, eu ia disputar a eleição de novo, viver tudo de novo, que não seria bom. E aí eu filiei, hoje eu estou em um partido apto, portanto, a disputar a eleição. O que me move? Eu discordo de todo mundo que está falando... Esse negócio bagunça o coreto, né? Não é uma brincadeira. Mas o que me move? Eu acho que todo mundo está falando que os 4 anos de Minas Gerais serão ruins. Eu estou na outra vertente, eu estou no otimismo de JK. Eu acho que nós teremos uns 4 anos muito bons, tendo uma equipe eficiente, uma equipe competente, um governador que realmente governe o Estado, que assuma responsabilidade, que encare os debates, que enfrente os problemas para resolver, como eu fiz no Acordo de Mariana e Brumadinho. Você tem condições de dar uma resposta para Minas Gerais. E vou dizer por quê. Se não tiver nada, a dívida, você pelo menos já sabe quando você vai pagar. Nós temos que fazer o Propag 2. O Propag 1 não foi bom, mas foi muito melhor do que estava. Mas nós temos que fazer o Propag 2, porque não dá para a União cobrar juros de Minas Gerais. Ah, mas você pode investir os juros. Não, os juros têm que sair fora. Nós temos que pagar a correção monetária e a dívida de Minas. Agora, parcelas que não sufoquem Minas Gerais. Mas com o Propag, você já sabe o que você tem em caixa. Vamos pegar, se não tiver mais dinheiro nenhum, o Acordo de Brumadinho, que o atual governo só executou 20%. Tem muita coisa para fazer para Minas Gerais. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Eu vou dizer uma obra que para mim é a mais importante, a principal de todas. A duplicação da via que liga Brumadinho a Fernão Dias. Aquela obra já era para estar pronta há muito tempo, porque ali você está no coração do problema, você beneficia todo mundo que mora em Brumadinho. Essa obra já era para estar pronta há muito tempo, não está. Então, mas tem 80% para você executar do acordo. É muita coisa ainda. É muita coisa. E se você pegar o Acordo de Mariana, que a execução é quase zero, são 170 bi. Você tira a parte de descontar o que já
já foi debitada, ainda sobra ali 140, 150 bi para Minas e Espírito Santo, sendo que 65% é para Minas Gerais. Você transforma o Vale do Rio Doce... dinheiro também de Mariana não foi nada usado? Não, essa aí a execução está pequena, pior do que a de Brumadinho, porque também é mais recente. Porque é diferente, o de Brumadinho era Minas, Ministério Público Estadual, Federal e Defensoria Pública. O outro não, é Minas, Defensoria Pública de Minas, do Espírito Santo, Ministério Público de Minas do Espírito Santo, Ministério Público Federal de Minas e do Espírito Santo, Governo Federal e seus 20 e tantos ministérios, a AGU, Ministério Procuradoria-Geral da República, Suprema, é mais complexo. O que eu acho? Nós temos que descomplicar esse acordo. Esse negócio de fazer muitas instâncias não funciona. O de Brumadinho funcionou alguma coisa até agora por conta disso. Eu acho que o governo... Eu vou dar algumas obras, só obras que estão previstas. Lá no de Brumadinho tinha 700 milhões para asfalto, para o governo do estado. Você tem o dinheiro do Rodanel. No de Mariana você tem o dinheiro para fazer a duplicação até Mariana e a terceira via até Ponte Nova. Você vai ter aqui em Minas a Fernão Dias, a via que vai também daqui para 381 de Belo Horizonte para... já é federal, para Vitória vai duplicar, para Valadares vai duplicar, até Teoflotone vai duplicar, 351 vai duplicar. O governo federal tem 100 bilhões de reais para investir em Minas. Então o que eu vejo? Com otimismo, eu acho que nós vamos viver um Eldorado aqui no nosso estado. Tiver um governador que realmente tenha pulso, que tome decisões, que enfrente os problemas, põe equipes competentes, Minas, o governador daqui vai ser erigido ao dos grandes governadores, porque precisa executar. E o Acordo de Brumadinho mostrou coisas importantes para a gente de experiência. Eu não estou no executivo, mas eu tive essa vivência lá, acompanhei o acordo. Nós pudemos fazer um governo com os municípios. Vou dar um exemplo. O Acordo de Mariana, o governo federal não deixou os recursos irem para os municípios, mas o de Brumadinho, houve 1,5 bilhão para os municípios. Todos os municípios têm uma obra do Acordo de Brumadinho. Vou dar um exemplo. Lavras, a prefeita Jussara fez um viaduto num lugar que morria muita gente de acidente. O prefeito de... Com esse recurso? Com esse recurso. O de Santa Bárbara fez o trevo de Santa Bárbara, onde morria um monte de gente lá. Cada cidade resolveu um asfaltou um bairro, outro fez a escola, outro fez o hospital, outro fez a UBA. Cada um fez a UBS, cada um fez alguma coisa importante para a cidade. Uns que embelezaram a cidade, fizeram praças. Então, esse dinheiro com os municípios, que o Estado governar para os municípios e não... dos municípios para o Estado e não do Estado para os municípios, nós vamos fazer um ciclo de desenvolvimento em Minas Gerais. Eu estou dando bem a passant o que eu acho que são oportunidades que estão aqui. E uma coisa que eu acho fundamental, parar de brigar com o governo federal. E todo esse recurso que você falou aí de investimentos, todo ele, são recursos que já estão disponíveis e que não são nem vinculados a imposto, a geração de caixa do próprio Estado. São recursos que vieram de uma fatalidade que o Estado passou. Qual que é o dinheiro para investimento? É porque as pessoas... Correto? Isso. Qual que é o dinheiro para investimento? As pessoas confundem muito. O dinheiro para investimento não é o do dano ambiental, não é o do dano à saúde. Esse é intocável. É o dinheiro das perdas econômicas que o Estado teve durante as duas tragédias. Nós deixamos de arrecadar, nós tivemos que gastar dinheiro para recuperação, para atendimento, para tudo. Esse dinheiro que voltou para o Estado e que a Assembleia tirou 1,5 bi de Brumadinho e mandou para os municípios. O município desenvolvendo, a economia roda no município, o Estado ganha. Ali gera emprego, gera renda, gera impostos. Então, assim, a experiência de Brumadinho, que se eventualmente eu for para a vida pública ou então dar as minhas sugestões para o candidato do meu partido, é que a gente tire uma parte do orçamento do Estado e passe para áreas do município, 4 áreas do município, por exemplo, educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura. E o que eu vejo também um grande erro, sabe, Gessel, é que o Estado faz programas para os municípios e esquecem que nem todos os municípios têm aquela necessidade. É melhor você abrir um leque maior e os municípios poderem escolher, como foi no caso do Acordo de Brumadinho, que foi uma decisão da Assembleia Legislativa que nós ajudamos a acertar o governo Zema com a Assembleia. Eu te pergunto, o que dá aí dentro da sua pessoa, dentro da sua mente, dentro do seu coração, que está te fazendo, então, fazer essa virada
e se dispor a entrar nessa luta? Ao primeiro, os convites. Que eu recebi muitos convites e aí você começa a refletir sobre esses convites. Eu esperei esse período todo, né, desde 16, para tomar uma decisão. Aceitei o convite do PSB, do prefeito Otacílio, o presidente do meu partido, e do senador Rodrigo Pacheco. Me filiei, acho que é um partido que tem história, 80 anos. E eu sou servidor público. Hoje eu estou na iniciativa privada, sou advogado. Estou até gostando muito, sabe? Gostando muito da advocacia, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Estou gostando muito, é uma atividade rentável. Claro que se eu vier para o serviço público, eu vou deixar de ter dinheiro, que já dizia o Papa Francisco, se você quer ganhar dinheiro, não vá para o serviço público. Se eu vier para o serviço público novamente, eu vou vir abrindo mão de tudo para me dedicar à causa pública. Então, meu espírito é muito de servidor público. Eu cheguei criança, não tinha barba, né? Então, me dediquei a vida inteira ao serviço público. O Estado parece um negócio gigantesco, mas não é. Eu vejo que, com as boas equipes, tem bons governos no Brasil, eu podia citar de direita e de esquerda, mas é possível fazer um bom governo. E, assim, o que move? Um desafio, né? Eu sou o menino lá da Barranca do São Francisco, menino lá de uma família local, tradicional. Meu nome não tem nenhum sobrenome bonito que possa trocar meu nome pelo meu sobrenome numa campanha, mas eu vivi a vida pública, estou vendo as oportunidades que o Estado perdeu. Eu acho que, por exemplo, o diálogo com o governo federal, nós sempre sentávamos, montar um escritório lá em Brasília e sair lá com os mesmos recursos que os outros estados levam, e que Minas não levou nos últimos 8 anos. Independente de qual partido o presidente tiver. Se eventualmente, se o destino me levar a isso, se tudo convergir nisso, isso aqui vai ser um tapete vermelho para o presidente da República passar. E ali sempre vai ter lá um tutua mineira. Agora, eu não vou entrar em risco, não vou entrar em aventura, não estou atrás de cargo, não estou atrás de emprego e nem de poder. Todos esses eu já tive e trabalho eu já tenho. Se eventualmente as coisas convergirem para que eu possa dar essa contribuição e o que as pessoas estão vendo em mim for realmente verdade, aí sim você vai ter um desafio muito grande de eventualmente montar uma grande equipe para fazer um grande governo e transformar as duas tragédias em coisas muito boas para o Estado. Agora, tem uma coisa muito interessante em relação ao Palácio da Liberdade, que vem lá no começo da nossa conversa. Eu comecei a namorar aqui com a minha esposa, momentos cívicos eu estive nessa praça, eu acho ela uma das mais belíssimas do Estado, e acho que aqui ainda é a sede do governo. Para mim, é a sede do governo aqui. Mas quando a gente assumiu a Procuradoria, esse palácio estava caindo aos pedaços. O teto estava caindo aos pedaços, os móveis todos empilhados, e hoje está restaurado com recursos do Ministério Público. Exatamente do trabalho do Ministério Público, que nós passamos para o governo do Estado, e hoje o Palácio está aí, lindo, maravilhoso, exuberante, recuperado. Então, tudo que nós fizemos para o Estado, no Ministério Público, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. O que nós fomos inteligentes lá foi saber extrair da atuação do Ministério Público resultados e voltar para onde a sociedade pediu, que, na verdade, nós atendemos projetos no Ministério Público. E vou dizer, o segundo maior patrimônio cultural de Minas Gerais é o Museu da Inconfidência. Também foi restaurado com recursos do trabalho do Ministério Público. Para a gente não perder essa chance e para a gente já colocar aqui um calor ainda maior. Vamos supor, então, que você é eleito governador do Estado de Minas Gerais nesse 2026, a partir do dia 1º de janeiro, você tem a sua posse aqui no Palácio da Liberdade. Quais são as suas principais 5 medidas que você vai tomar de largada, que você entende que você não pode começar o seu mandato sem colocar isso em pauta? É muito difícil falar de hipóteses, eu não sou candidato e nem pré-candidato ainda, mas eu acho que um governador, a primeira coisa que ele devia fazer era ficar 6 meses trancado dentro do palácio da cidade administrativa para entender o Estado, transferir as responsabilidades para os seus secretários e equipe, mas dando direcionamento. Eu dividiria o Estado em 5 áreas. Área da administração, finanças, planejamento, área do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social,
a outra, infraestrutura e segurança pública. Trabalharia com essas 5 grandes áreas e aí, com um governo eficiente, com políticas firmes, fazendo interlocução com o governo federal, que tem a base dos recursos, e trabalhando, mas se eu for candidato eventual, eu vou ter que assumir para o candidato que eu apoiar, ou que as forças que tiverem comigo apoiar, rever o Propag. Fazer um Propag 2, eu acompanhei o Propag 1, o senador Rodrigo Pacheco se empenhando, as equipes do governador se empenhando, mas o governador, que é uma pessoa boa, mas ele aumentava a temperatura no meio das discussões e aquilo bagunçava a mesa de negociação, tanto do Acordo de Mariana quanto do Propag. Então, eu acho que um ambiente de convergência, seja quem for o presidente, eu espero que seja aquele que as forças do meu partido apoiarem, né? O vice-presidente é do nosso partido, então nós temos compromisso com o nosso partido. Então, dessa forma, nós abrimos a União, o governo federal. Nós temos que ter lá uma casa para ficar lá de barriga 24 horas buscando os recursos federais que são de Minas. Só faz uma breve fala aí, faz um depoimento sobre uma pessoa que certamente hoje, infelizmente, não está mais aqui, mas dentro do partido que você escolheu, ele tinha uma importância muito grande. Eduardo Campos. Eduardo Campos quase foi ali, chegou perto da presidência da República, chegou perto de uma candidatura efetiva à presidência da República e acabou que o destino levou ele naquele acidente de avião. Como é que você enxergava essa figura agora que você também faz parte do partido? Eu conheci Eduardo Campos no Palácio das Princesas, acho que é o nome do Palácio do Governo lá de Pernambuco, não me lembro o nome do palácio, mas conheci ele lá, tive com ele conversando, eu e o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, o Paulo Varejão, que tinha um bom relacionamento com ele, e uma pessoa com os olhos brilhando, de esperança, de fazer coisas para o Brasil, de fazer um grande governo do Brasil. Tinha a estirpe do pai, do avô, né, que foi um grande homem público no Estado, e hoje você vê o seu filho João Campos, é uma dessas flores que o jardim Sim. brasileiro das novas gerações está oferecendo, que é um moço inteligente, foi um ótimo prefeito lá, pode ser governador do estado. Então foi uma figura de referência do partido, mas eu me lembro muito do avô. Eu era menino na faculdade e acompanhava o governador Miguel Arraes. E Pernambuco, qualquer momento da República, Pernambuco vai ser um estado importante, como Minas Gerais, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Ceará. São estados, e Rio Grande do Sul, são estados sempre vão estar presentes na história do Brasil. Então, eventualmente, se meu partido lançar o meu nome ou me apoiar e nós construirmos uma candidatura sólida, esses ensinamentos, tanto a gestão do governador Eduardo Campos quanto do governador Miguel Arraes, vão servir de luz para Minas Gerais. Agora, eu quero dizer muito claramente, mineiro é mineiro, nós temos o nosso jeito de ser. Quando eu vejo nós, mineiros, agredindo as pessoas, ofendendo as pessoas, atacando as instituições, por mais que elas estejam erradas, ou algumas pessoas dessas instituições estejam erradas nos outros momentos, o mineiro nunca ofendeu as instituições. O mineiro verdadeiro, ele respeita a democracia, ele respeita o regime de liberdade, ele respeita a autoridade. Quando o mineiro grita, é porque a República está doente. O mineiro não entra em briga à toa. Muitos falam assim, o mineiro não sai do muro. Não, é que o mineiro não perde tempo com briga boba. O mineiro só entra nas brigas grandes. Quando as liberdades estavam em risco, foi Minas Gerais que levantou a voz. Quando o Pacto Federativo estava em risco, foi Minas Gerais que levantou a voz. A Inconfidência Mineira foi Minas Gerais. Então, Minas Gerais está sempre presente na República quando a causa é boa e grande para o país. Para brigar, porque você quer banheiro unissex, isso não é discussão para Minas Gerais. E até de banheiro, desse banheiro que estão discutindo hoje, eu tenho uma solução muito boa que eu ouvi de uma pessoa da área política. Vamos parar com esse negócio de briga de banheiro, volta às casinhas. Acabou a briga. Mineiro sempre arruma uma saída para não brigar. Mas se tiver que brigar, Minas sabe brigar também. Obrigado, parabéns, boa sorte.